Olá, consumidor, está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Já estamos a metade do ano em que a ADECO completa 25 anos trabalhando na defesa dos direitos dos consumidores de Cabo Verde. 25 anos sendo a voz dos consumidores associados que acreditam e apoiam essa causa que é de todos. Então continue na nossa sintonia, informe-se e seja parte dessa luta. No programa de hoje temos os seguintes temas: índice de consumo essencial do mês de maio com ligeira diminuição em São Vicente e Sal. Dia das Crianças. Em ADECO Mirim vamos ouvir o que as crianças têm a dizer sobre os seus direitos de consumidor mirim. Em informação jurídica, saiba se pode um trabalhador despedido com justa causa aceder ao subsídio de desemprego. Dia Mundial da Energia. Convidamos os consumidores e associados da ADECO a participarem das atividades de comemoração da ISECMAR. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever da consciência ambiental. Em Minuto do Consumidor, saiba se é obrigação do consumidor pagar por um produto ou serviço que não tenha solicitado ao fornecedor. A ADECO responde à dúvida de um consumidor sobre em caso de avaria ou mau funcionamento do produto, quem é o responsável. Em Educação Financeira, aprenda como controlar o orçamento familiar. Em Consumo Consciente, Dia Mundial do Ambiente, que soluções para a poluição plástico? Por último, a importância de associar-se à ADECO. Avançamos com a atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial do mês de maio de 2023. Em São Vicente, o indivíduo saudável precisa de 20.903 escudos para viver na ilha no mês de maio, 81 escudos a menos do que o mês de abril, o que representa uma redução de menos 0,4% do índice de consumo essencial. Os custos dos produtos alimentares também sofreram uma diminuição de 0,3%, baixando o índice de consumo essencial alimentar para 13.002 escudos. Já o déficit do salário mínimo do setor público é de menos 23,5% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 33%. Na Ilha do Sal, mantém-se a tendência de redução do índice de consumo essencial e para viver na ilha um indivíduo saudável precisa de 28.743 escudos no mês de maio, com uma ligeira redução de menos 1,8%, ou seja, 538 escudos a menos do que o mês de abril. O índice de consumo essencial alimentar diminuiu para 0,5%, sendo agora de 15.843 escudos. O déficit do salário mínimo do setor público em maio na ilha é de menos 44,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 51,3%. Apesar dessas ligeiras descidas, o cenário ainda é de oscilações nos preços dos bens essenciais, pelo que a ADECO aconselha os consumidores a continuarem atentos aos gastos e orçamento. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação, que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. 1 de junho é o Dia das Crianças. Para ter consumidores conscientes e responsáveis dos seus direitos no futuro, é preciso educar e formar os consumidores mirim de hoje. Para celebrar este dia, a ADECO Mirim fez uma visita ao Centro Educativo Crescer com Valores para ouvir o que as crianças do centro têm a dizer sobre os seus direitos de consumidor mirim. Todo consumidor mirim tem direito a... Eu tenho o direito de estar sempre bem informado sobre direitos.
Então, tenho estado sempre bem informado sobre direitos, porque eles que enganam na preço comida estragada. Lá. Tenho direito de aprender tudo sobre os meus direitos de consumidor. Mote é para que dá-me troco mariote, tipo, por exemplo, na loja, depois que vendem coisa passada de prazo. Por exemplo, se dizem que é de passar a 6 meses, mas de passar entre 1 mês, para fazer uma linha de saúde. Eu tenho o direito de ter a vida, saúde e segurança protegida. Quando um vai para a loja, tem que dar uma coisa de direito e sempre passa de prazo e para poder estar seguro na sociedade. Eu tenho o direito de escolher produtos ou serviços de qualidade. Quando eu tenho de chegar lá, não tenho logo que comprar aquela coisa, não tenho que pensar primeiro. Porque às vezes na publicidade isto dizer que aquele produto é bom, se não está comendo de verdade ser bom, mas isso é mentira, a gente pode ficar doente. Por isso sempre a gente tem que espiar primeiro do que logo para comprar aquela coisa. Eu tenho direito à proteção contra publicidades enganosas ou abusivas. Mas nem sempre o que isto promete na publicidade, oferece-nos. Mas nós crianças nunca sabem mexer muito no telemóvel, então nunca sabem o que eles podem dizer. Agora não te enfrentar nos pais para comprar aquelas coisas. E às vezes te oferecer, por exemplo, que coisa dura 1 ano, mas quando vai durar 1 semana ou 1 dia, por exemplo. Tenho direito a serviços públicos de qualidade. Para ser bem educada na escola e para estender-me bem no hospital. Tenho o direito de proteção nos contratos. Modo minha criança, meus pais têm que cuidar de mim e proteger-me. Tenho direito a ter acesso à justiça. Essas dão-me coisa melhor devia tocar nele. Tenho sempre o direito de prevenção e reparação dos danos em produtos ou serviços. Tipo, porque quando vai para a loja, se eles dão um produto mariote, não tem direito de voltar para a loja, reclamar, hoje tenho que dar outro produto, hoje tenho que dar minha dinheiro de volta. Se eles querem dar outro produto, eles querem dar minha dinheiro de volta, não tem direito de chamar a polícia. Tenho o direito de reclamar quando os meus direitos não forem respeitados. É importante me reclamar, que eles podem vender uma coisa melhor na loja, me podem reclamar, que depois poder respeitar meus direitos. Também me poder reclamar no hospital, se estender melhor, depois poder respeitar meus direitos sobre saúde. Viva as crianças! Imaginemos o caso de um trabalhador que perdeu o seu emprego por justa causa e, por estar desempregado, quer pedir o subsídio de desemprego. Será que é possível? A informação jurídica de hoje nos esclarece se pode um trabalhador despedido com justa causa aceder ao subsídio de desemprego. Com a jurista Eneida Lopes. Pode um trabalhador despedido com justa causa aceder ao subsídio de desemprego? Um trabalhador despedido com justa causa? À partida, nós podemos dizer que, se ele foi despedido com justa causa, é porque ele teve um comportamento menos bom, um comportamento ilícito e, por conta disto, a entidade empregadora, munido do respectivo processo disciplinar, despediu esse colaborador. E se formos olhar para aquilo que diz a lei do subsídio de desemprego, essa lei diz-nos que só poderá aceder ao subsídio quem estiver numa situação de desemprego involuntário, ou seja, alguém que não se tenha colocado propositalmente nesta situação de desemprego. Quer dizer que quem for despedido com justa causa, à partida colocou-se propositalmente nesta situação de desemprego e logo, numa primeira visão, diria-se que não, ele não pode aceder ao subsídio de desemprego. Mas, entretanto, esta própria lei abre uma brecha, dizendo que quando o trabalhador for despedido com justa causa e, entretanto, discordar dos motivos que levaram a entidade empregadora a avaliar a justa causa e impugnar judicialmente esse despedimento, se ele fizer a prova de ter intentado uma ação judicial a impugnar esse despedimento, aí sim, porque até lá
lá ele vai presumir-se inocente e logo também deve funcionar a presunção de que ele está involuntariamente desempregado. Nessas circunstâncias, sim, ele pode aceder ao subsídio de desemprego. Ele tem de fazer a prova que meteu uma ação a contestar, a impugnar esse despedimento. Agora, pode resultar que o desfecho da ação venha dizer que, sim, houve justa causa no despedimento, logo, então, o trabalhador estava realmente numa situação de ter-se colocado culposamente na situação de desemprego. E o que é que acontece nesse caso? Aí, ele que já recebeu o subsídio de desemprego ficará obrigado a devolver todas as quantias recebidas em sede de subsídio. Mas pode acontecer que o tribunal decida que, de facto, não houve justa causa, houve insuficiência dos motivos, então ele foi despedido ilicitamente. E aí sim, a presunção de desemprego involuntário para esse trabalhador mantém-se e ele não estará obrigado a devolver absolutamente nada. Então, a resposta é: pode sim aceder ao subsídio de desemprego caso tenha sido despedido com justa causa, se o trabalhador demonstrar que intentou uma ação judicial a impugnar esse despedimento. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeira. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Tendo em conta o lema do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor deste ano, empoderar os consumidores na transição para as energias limpas, a ADECO convida os seus associados e consumidores em geral a participarem do programa de atividades promovida pelo Instituto Superior de Engenharia e Ciências do Mar, ISEGMAR, para a comemoração do Dia Mundial da Energia. O programa conta com 3 dias de atividades que iniciam a 29 de maio, com o lançamento da formação em gestão de energia redes inteligentes, seguido da palestra Energias Renováveis e Eficiência Energética na CDAO, evolução do sector elétrico cabo-verdiano e discussão de que reestruturação do sector elétrico a fazer. No dia 30 de maio haverá uma exposição sobre mobilidade elétrica com um carro elétrico e no dia 31 haverá uma exposição sobre eficiência energética em Cabo Verde. Haverá exposições com cartazes sobre os marcos e fatos do setor elétrico em Cabo Verde, que estará patente durante os 3 dias. E também visitas ao Parque Eólico da Eletra no dia 29 de maio, visita ao Parque Eólico da Cabo Eólica no dia 30 de maio e visitas a uma instalação de biogás no dia 31 de maio. O transporte será garantido a partir do campus da ISEGMAR, com inscrição prévia na Secretaria. Vá, leve outro consumidor e celebre o Dia Mundial da Energia. Caro cidadão consumidor, você já parou para pensar nas consequências dos seus atos cotidianos sobre o ambiente? Pode até não parecer, mas é um dever, o dever de consciência ambiental. É sobre o qual nos fala hoje o jurista Elvis Graça na rúbrica dos seus direitos e deveres do cidadão consumidor. Ter consciência ambiental é compreender que fazemos parte de um meio e que as agressões à natureza, na verdade, refletem em nossa própria vida, pois é nele onde estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, não era possível ter vidas na Terra. Portanto, temos o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Ter consciência ambiental é muito importante porque tem efeitos positivos para o planeta e para a qualidade de vida das pessoas. E uma das coisas mais importantes que a consciência ambiental faz é informar as pessoas sobre os perigos do consumo excessivo que praticamos no dia a dia. Porque todos nós temos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e por isso devemos economizar na água, não jogar lixo no chão, utilizar menos o carro, caminhar ou usar bicicleta para lugares próximos, usar a água com consciência, lembrar de pagar a luz sempre que é necessário. Portanto, faça isso e seja um consumidor consciente. Imagine que alguém lhe preste um serviço ou empurra um produto que não solicitou e o obriga a pagar pelo mesmo. Saiba se é obrigação do consumidor pagar por um produto ou serviço que não tenha solicitado ao fornecedor. Em Minuto do Consumidor, com Simone Delgado. É uma prática mais comum do que aquela que imaginamos o envio de produtos sem a solicitação ou a realização de um serviço não autorizado pelo consumidor. O tema do Minuto do Consumidor de hoje é sobre produtos e serviços não solicitados. E então, será que nesses casos existe a obrigação do consumidor em pagar? A Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano, Lei nº 88/5/98, de 31 de dezembro, no seu artigo 11, deixa bem claro que o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto nas negociações como na celebração de um contrato, informar de forma clara, objetiva e adequadamente o consumidor, nomeadamente sobre as características, composição, o preço do bem ou serviço, bem como sobre o período de vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência após a conclusão do negócio jurídico. Ou seja, o consumidor não deve pagar por um produto ou serviço que não tenha solicitado ou sequer tenha sido informado por parte do fornecedor ou prestador de serviço. Em caso de dúvidas, procure a ADECO através da nossa sede ou nas nossas redes sociais. Em caso de avaria ou mau funcionamento de determinado produto, quem é responsável? Esta foi uma dúvida e questão apresentada por um associado no gabinete jurídico, ao qual a ADECO responde com a jurista Janiles Oliveira. Neste caso, o responsável é o vendedor. O consumidor, ao ter conhecimento do defeito, deve comunicar esse defeito ao vendedor num prazo máximo de 30 dias. Caso se tratar de um bem móvel, como por exemplo um eletrodoméstico, e de 1 ano se tratar de um bem imóvel, como por exemplo uma casa, e esse prazo começa a contar a partir do momento em que o consumidor teve conhecimento desse defeito. Se assim for, desde que o produto se encontre dentro do período de garantia legal, que é de 1 ano para bem imóvel, neste caso para os eletrodomésticos, e se tratar de um bem imóvel é de 5 anos, no caso de uma casa, o vendedor é obrigado a reparar o produto ou a substituí-lo caso não seja possível a reparação. Em alternativa, o consumidor pode exigir a redução do preço na proporção do defeito, ou mesmo a totalidade do valor pago, devolvendo o produto, caso este defeito o faça perder o seu interesse pelo produto. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, esse gajo já se cá. O Deus justo nessa altura ali sim. O que é que me tem a fazer? Toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortada como te liga a pagar, e nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar, que os materiais de escola que os meninos vão comprar. Para um O que é que não te fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia que já te dá. Metido vai passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou-te para lá na Boa Vista. Tá direto.
e vocês lá? Muito direito, apesar desse crise, mas está direito. Já mulher que sim, você tem que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à DEC, Mate. Desde que começou a ser gabinete de orientação financeira, bairro para nos dar organizar dinheiro, muito fazer orçamento familiar, ganha sempre usando dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar bocadinho. A ser, mas então o gabinete de orientação financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinha assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da DEC. Não, este a fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da DEC agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá poupar. A eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então, também entrei em contato com a DEC urgente para me reconhecer a sessão de orientação financeira, modo a mim, que a família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacãoadeco@gmail.com ou passar na DECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. Devido à correria do dia a dia que nos deixa sem tempo, por preguiça ou por não saber por onde começar, muitas vezes deixamos de lado a tarefa de ordenar o orçamento doméstico. Aprenda como controlar o orçamento com Herman Freire em Educação Financeira. Na correria do dia a dia é fácil perder o controle das finanças pessoais e deixar que o orçamento doméstico se desestabilize. Mas para ter um controle efetivo das finanças é essencial para garantir estabilidade e tranquilidade financeira. Vamos descobrir algumas estratégias valiosas para controlar o orçamento doméstico. Primeiramente, é fundamental fazer um levantamento detalhado de todas as receitas e despesas da família. Anote todos os ganhos mensais, como salários, rendimentos extras e também todas as despesas fixas e variáveis, como contas de água, luz, aluguel, supermercado, transporte e lazer. Dessa forma, terá uma visão clara e realista da sua situação financeira. Em seguida, é importante estabelecer um orçamento mensal. Defina limites para cada categoria de despesa e acompanhe de perto os gastos. Uma ótima maneira de controlar as despesas é utilizar planilhas ou aplicativos financeiros que facilitam o registro e a análise dos gastos. Assim, poderá identificar onde estão sendo feitos os maiores gastos e fazer ajustes necessários. Outra estratégia eficaz é priorizar as despesas essenciais. Avalie cuidadosamente seus gastos e identifique aqueles que realmente são necessários. Foque nas despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde, e evite gastos supérfluos. Lembre-se de que pequenas economias podem fazer uma grande diferença no final do mês. É importante estabelecer metas financeiras. Defina objetivos claros, como compra de um carro, a realização de uma viagem ou a quitação de dívidas. Ao ter metas definidas, você poderá direcionar seus esforços financeiros e tomar decisões mais conscientes em relação aos gastos. Controlar o orçamento doméstico é uma prática fundamental para alcançar estabilidade financeira e evitar problemas futuros. Com organização, disciplina e planeamento, é possível manter as finanças sob controle e garantir uma vida tranquila e equilibrada. Cuida do seu orçamento doméstico, cuida do seu futuro financeiro. Aprenda a controlar suas finanças, estabeleça as metas e prioridades e faça escolha consciente. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. 2023 marca os 50 anos da celebração do Dia Mundial do Ambiente, um dos dias mais conhecidos a nível mundial no que toca às causas ambientais. Este ano é celebrado sob o lema "Que soluções para a poluição plástica?". Vamos saber mais sobre o tema com Kathleen Silva em Consumo Consciente.
Olá, consumidor consciente, e é chegado então o Dia Mundial do Meio Ambiente. É o dia mais conhecido no âmbito da ação ambiental. É celebrado no dia 5 de junho e envolve governos, empresas e cidadãos na concentração de esforços no que diz respeito à problemática da questão ambiental. E em 2023 marca os 50 anos do aniversário do Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano é celebrado sob o lema Soluções para a Poluição Plástica. Segundo a ONU, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidos a cada ano, metade dos quais são projetados para serem usados apenas uma única vez. Desse total, menos de 10% é reciclado. Estima-se que 19 a 23 milhões de toneladas acabam em lagos, rios e mares. Hoje em dia, o plástico sobrecarrega os aterros sanitários, é deitado nos oceanos e é queimado, prejudicando a saúde humana e a biodiversidade, tornando-se numa das mais graves ameaças para o planeta, desde o topo das montanhas até o fundo dos oceanos. Além desses impactos, existe um risco menos conhecido, os microplásticos. Eles estão presentes na cadeia alimentar, na água que bebemos e até mesmo no ar que respiramos. Segundo algumas estimativas, as pessoas consomem mais de 50 mil partículas de plástico por ano. Muitos produtos plásticos contêm aditivos perigosos, o que representa uma ameaça à saúde pública. Então, o Dia Mundial do Meio Ambiente visa mostrar como os países, as empresas e os indivíduos podem e devem usar este material de forma mais sustentável, oferecendo a esperança de que um dia a poluição plástica seja história. E é possível reduzir a poluição plástica em 80% até 2040, mas países e empresas precisam fazer mudanças profundas nas políticas e no mercado. Essa conclusão está no relatório Fechando a Torneira, como o mundo pode acabar com a poluição plástica e criar uma economia circular, lançado nesta terça-feira, 16 de maio, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E o relatório Fechando a Torneira, como o mundo pode acabar com a poluição plástica e criar uma economia circular, foca em soluções e analisa práticas concretas, mudanças de mercado e políticas públicas para informar decisores governamentais e ação empresarial. O documento pede então 3 mudanças no mercado: reutilizar, reciclar e reorientar e diversificar os produtos. Quanto às mudanças no mercado, para reduzir a poluição plástica em 80% em todo o mundo até 2040, o relatório sugere primeiro a eliminação de plásticos problemáticos e desnecessários para reduzir o tamanho do problema. Posteriormente, o documento pede 3 mudanças no mercado: reutilizar, reciclar e reorientar e diversificar os produtos. Quanto a reutilizar, a promoção de opções de reuso, incluindo garrafas reutilizáveis, dispensores a granel, esquemas de calção, esquemas de devolução de embalagens, etc., pode reduzir em 30% a poluição por plástico até 2040. E para concretizar seu potencial, os governos devem ajudar a criar modelos comerciais mais sólidos para os reutilizáveis. Quanto a reciclar, reduzir a poluição plástica em mais de 20% até 2040 pode ser possível se a reciclagem se tornar um empreendimento mais estável e lucrativo. A remoção dos subsídios aos combustíveis fósseis, a aplicação de diretrizes de design para melhorar a reciclagem e outras medidas podem aumentar a parcela de plásticos economicamente recicláveis de 21% para 50%, aponta o referido relatório. Reorientar e diversificar é outra mudança que se pede nesse relatório. A substituição cuidadosa dos produtos, como embalagens plásticas e embalagens para viagem, por produtos feitos de materiais alternativos, como papel ou materiais compostáveis, pode proporcionar uma redução adicional de 17% na poluição plástica. Mesmo com as medidas acima, 100 milhões de toneladas de plástico vindos de produtos de vida curta e uso único ainda precisarão ser endereçadas anualmente e com segurança até 2040. Para isso, são necessárias ações como a definição de padrões de design e segurança para o descarte de resíduos plásticos não recicláveis, bem como a sua implementação e a responsabilização dos fabricantes. Os custos de investimento para a mudança sistémica recomendada são significativos, mas menores do que os gastos sem essa mudança. No entanto, o tempo é essencial. Um atraso de 5 anos pode levar a um aumento de 80 milhões de toneladas de poluição plástica até 2040. Como escutou, é possível reduzir a poluição plástica. O relatório Fechando a Torneira, como o mundo pode acabar com a poluição plástica e criar uma economia circular, pode ser acessada no site da ONU Brasil. A comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente é um momento para todos os governos, empresas, grupos comunitários e indivíduos se juntarem a esta iniciativa para um mundo mais sustentável. Eu volto na próxima semana com mais informações úteis para si, consumidor consciente.
Até lá. A DECO está completando 25 anos de existência e você ainda não sabe qual a importância de associar-se à DECO? A hora é agora. Informe-se, associe-se, reclame e defenda os seus direitos, consumidor. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à DECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à DECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no SAL, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. O programa está na reta final, pelo que agradecemos a sua audiência e apoio de todos os associados que nestes 25 anos se uniram à causa. Se ainda não é associado, tem toda a metade do ano que nos falta para unir-se à DECO e, com uma cota de apenas 100 escudo mensal, fortalecer a defesa dos seus direitos de consumidor. A DECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informação adeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon, ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação, Margarete Lima, e nos controles técnicos, Aldeir Donco. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.